Então, vamos ver o nosso tema hoje, Bíblia e Catequese. Eu só queria saber quanto tempo vai ter no intervalo, não é? 10 e pouco intervalo. Alguém me avisa que apesar de ter aqui com um relógio, eu me empolgo, tá? Se estiver faltando uns minutinhos, aí alguém me faz o sinal, por favor. Então, nós vamos ver Bíblia e Catequese. O tema que foi dado. E eu preparei algumas coisas, obviamente, está resumido, está bastante resumido, tem muito mais coisas, mas também não estou acompanhando a formação de vocês, eu não sei até onde vocês já estão orientados sobre isso, então fiz a coisa do início, e aí se vocês já ouviram, vocês me perdoem, vão ouvindo mais uma vez, mas a gente vai aos poucos entrando no tema, tá? Primeiro o que nós teríamos que pensar, que falar quando a gente menciona Bíblia e catequese, o que a gente estaria dizendo, né? Quais são os pontos principais, por onde que a gente começaria a falar sobre Bíblia e catequese. Então é melhor a gente ver como que nós entendemos catequese. Então, a catequese é entendida como a comunicação da fé da igreja para a vida cristã. A fé da igreja, ela é comunicada, ela é aprofundada na catequese. Supõe-se que existia um primeiro anúncio, que antigamente era assim, que anunciava a morte e ressurreição de Jesus, que falava sobre a vida de Jesus. Um esquema básico desse anúncio é aquilo que os discípulos de Emaús dizem para Jesus. Quando contam, Jesus diz assim, o que foi que aconteceu? Não é? Jesus faz de conta que não está sabendo o que aconteceu. O que foi que aconteceu? E aí ele diz, olha, teve um homem, Jesus, que fez grandes coisas em obras e em palavras, ele passou pelo mundo fazendo bem, os nossos líderes religiosos o entregaram para a morte, ele foi crucificado, e faltou a última parte, ressuscitou. Então, era basicamente um anúncio do que Jesus viveu, coisas que ele disse, que ele fez, ele foi crucificado e ressuscitou. Né? E que isso faz parte de um desenvolvimento da revelação, que já começou antes dele, com Israel, com o povo de Israel. Então isso faz parte das promessas de Deus a Israel. A vinda deste homem fazia parte das promessas de Deus ao povo de Israel. E o povo de Israel, através de seus líderes, não reconheceu naquele homem o realizador daquela promessa. E hoje, essa promessa é para todos nós, não está restrita mais ao povo de Israel. Ultrapassou as fronteiras de Israel. Então, essa é a fé da igreja. Né? A fé da igreja, assim, no primeiro momento, ela é aquilo que Paulo fazia, ela é evangelização, ela é anúncio de Jesus, do que aconteceu com Jesus. Mas depois disso é preciso aprofundar essa fé, saber o que é que essa fé implica na vida cristã. Acreditar em Jesus faz de mim uma pessoa diferente, tem implicações sociais, políticas, implicações psicológicas, nos meus relacionamentos, toda a minha vida é marcada quando eu recebo essa fé, que a igreja anuncia. Aí é que vem a catequese, introduzir, iniciar na vida cristã, a vida de quem crê nesse Jesus. E aconteceu isso com Jesus. É aí que vem a catequese. Aí ela vai comunicar isso, não é? Através de um processo formativo. Um processo formativo da catequese não é momentâneo, embora a nossa catequese tenha se estruturado da recepção de sacramentos, não deveria ser assim.
A catequese não deveria ser catequese para a primeira Eucaristia. Porque se é catequese para a primeira Eucaristia, tem como objetivo só que a criança faça a primeira Eucaristia e depois não tem mais nenhum objetivo. Por isso que a criança sofre também. Porque não era para fazer, era só para isso? Não foi alcançado? Então, é igual quando eu for fazer um curso de informática. Eu quero aprender PowerPoint, aprendi, eu vou ficar lá para quê? Né? Então, depois tem catequese para crise, catequese para matrimônio, catequese, então, a catequese mesmo, ela é entendida como algo que vai desde a iniciação à vida cristã, que é a introdução nesse mistério de Cristo, ver as implicações que isso traz para a vida. E isso é necessário permanentemente, para sempre. Nós sempre vamos estar sendo catequizados. Por exemplo, a homilia é uma forma de catequese permanente. Círculo bíblico é uma forma de catequese permanente. Não é? Então, nós vamos sendo formados nessa fé para o resto da vida, enquanto a gente viver. Certo? Então, não é tanto para ter a catequese de iniciação à vida cristã e tem a catequese que deve ser permanente. Mas a gente tem que diferenciar os momentos. Mas eu não posso reduzir a catequese a um desses momentos. Ou achar que catequese é para quando se quer fazer a primeira Eucaristia, receber a primeira Eucaristia. A gente já tem até termos estranhos. A gente diz assim, catequese de primeira comunhão. Ora, mas a primeira comunhão é o batismo. Nós entramos em comunhão com Deus e com a igreja quando nos batizamos. Até nosso jeito de falar está errado. A pessoa não fez a primeira comunhão. Por quê? Não é batizada? Quer dizer que ainda não recebeu o sacramento da Eucaristia. Ela já está em comunhão pelo batismo, não é isso? Quando já nos batizamos, então é um processo. Catequese é um processo de formação na vida cristã. Tem um momento da iniciação à vida cristã e tem que é com quem ainda não sabe as consequências do ser cristão, quais são as implicações na vida de uma pessoa quando ela crê em Jesus Cristo, etc. Então isso aí é um tipo de catequese, mas não deve ser reduzida a isso, né? Então catequese como formação permanente. Agora, o que vamos entrar no nosso tema da relação entre catequese e Bíblia é exatamente isso aí, que a igreja é estimulada a redescobrir a palavra de Deus em sua vida, para fazer dela seu alimento cotidiano e torná-la funcionadora da missão do mundo. Então, veja só, nós estamos num momento de redescoberta da palavra de Deus. O que existia há algum tempo atrás, principalmente antes do Concílio Vaticano II, era que Bíblia é coisa de evangélico e Eucaristia é coisa de católico. Católico que andasse com a Bíblia, vixe, agora é da lei dos crentes. Católico não tinha acesso à Bíblia e nem tinha necessidade de Bíblia. Achava que Bíblia é coisa para evangélico mesmo. Então começa um movimento de redescoberta da Bíblia como alimento cotidiano para os católicos. E a Bíblia vai tomando um espaço na vida do católico. E já era depois do Vaticano II, que foi há 50 anos atrás, vamos fazer agora em 2015, 50 anos da Lei Verbum, que é a Constituição sobre a Revelação Divina, que diz a Bíblia na mão do católico, não é? Então, era para a gente ter avançado mais, né? Era para a gente ainda estar muito devagarinho na Bíblia. Hoje em dia a gente já possui Bíblia, mas nem todo mundo quer ir para um curso bíblico, nem todo mundo acha que é necessário ir um ciclo bíblico, nem todo mundo lê, não é? Nem todo mundo dá importância. Então a gente ainda está caminhando muito devagar. Mas nós tivemos um sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus, não é? E esse sínodo teve como consequência um documento
chamado Verbo Domini, que quer dizer a palavra de Deus. Verbo Domini é aquilo que a gente responde na hora da leitura, não é? Fizeram a primeira leitura, palavra de Deus, não é? Graças a Deus, palavra do Senhor, não é? Palavra do Senhor, Verbo Domini, palavra do Senhor. Então, o título do documento Verbo Domini vem incentivar a animação bíblica de toda a pastoral. A animação bíblica de toda a pastoral quer dizer que toda a pastoral na igreja, toda a vida da igreja tem o seu alimento na Bíblia, tem o seu ânimo, tira o seu ânimo da Escritura. É movida pela Escritura, é motivada pela Escritura. Mas é claro que não é Escritura exposta. É bom que tenha a Escritura exposta, para nos lembrar que ela é central na nossa vida. Mas a Escritura lida, e a Escritura orada, e a Escritura vivida. Né? Então, não é só colocar a Bíblia num lugar de destaque em casa, por todas as vezes que for para uma reunião, levar a Bíblia. Não é só isso. Essa Bíblia encarnada na nossa vida. Então, se há uma descoberta da Bíblia como nosso alimento do dia a dia, então a catequese é chamada, principalmente a catequese é chamada para redescobrir a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus seu alimento do dia a dia e fazer da palavra de Deus o impulso do exercício daquela questão. Porque se toda a igreja, todas as dimensões da igreja estão nesse movimento, estão nessa chamada, a catequese então nem se fala. Porque se ela é a transmissão da fé da igreja, ela é um processo no qual a fé da igreja se diz, se encarna na vida do cristão. Então a catequese então, é a principal nesse movimento aí, de redescoberta da Bíblia, de redescobrir a palavra de Deus como alimento do dia a dia. É interessante que o Papa Francisco, recentemente, ele foi na Coreia, encontrar-se com os católicos da Coreia, e lá, há mais de 200 anos, que não se permitia a entrada de missionários na Coreia, nem de padres, nem de freiras, e os católicos permaneceram católicos. Os leigos, inclusive, foram canonizados lá, né, leigos. Os leigos mantiveram a fé sem a presença do padre 200 anos. Como? Com a palavra de Deus, né? Com a assimilação dos conteúdos da fé cristã, viver a fé cristã sem essa quantidade de sacramentos que nós só temos se tivermos o padre. Viu? Como é que é? Colocar a palavra de Deus como centro da vida. Então a gente tem uma fartura de missa, uma fartura de padre, uma fartura de adoração ao Santíssimo, de batismo, de primeira Eucaristia, de tudo isso, não é? E às vezes não valorizamos. E eles permaneceram 200 anos sem a presença dos padres, mantiveram a fé sem esses sacramentos todos, porque eles se alimentavam na palavra de Deus, naquilo que eles receberam. A mesma coisa aconteceu no Japão. O Japão proibiu a entrada de missionários, expulsou os padres que tinham lá, foram todos expulsos, proibiram o cristianismo. E os católicos se reuniam nas grutas, escondidos. É proibido qualquer imagem de santo. Eles pegaram uma imagem de uma deusa lá, a deusa Sol, do shintoísmo, arrancaram algumas coisas dessa deusa, da imagem da deusa, e falavam: aqui é a mãe de Jesus. E mantiveram essa imagem lá escondida nas cavernas, botaram um texto nessa imagem, o rosário lá, da imagem, e rezavam nas cavernas escondidas. Quando o Japão teve a bomba atômica e o Japão permitiu a entrada de missionários, de padres, o padre chegou lá e foi rezar: meu Deus, se existir algum católico ainda no Japão, me dê um sinal. Enquanto isso, os católicos estavam com medo de ser uma mentira, de não ter vindo padre coisa nenhuma, que fosse padre disfarçado, mas uma senhora teve a coragem de dizer: eu vou lá falar com esse padre.
Os outros disseram, não é padre, é mentira, é disfarçado, é para descobrir a gente. Ela mas eu vou lá. Mulher é biscoladeiro, né? Foi lá falar com o padre, né? Padre, né? Nós queremos dizer que, eu quero dizer que eu sou católica, minha família é católica. O padre, o sinal que eu pedi, não é? E certo é que levaram os padres para essas grutas, e hoje as grutas são local de peregrinação, de turismo religioso. Os leigos, né? O povo simples manteve a fé no Japão escondido dentro das grutas, sem a presença de padres. Agora retomaram, tem construção de igreja, né? Então, para você notar que quando a gente leva a sério mesmo a palavra de Deus, ela pode se tornar, sim, alimento para a nossa fé. E na ausência de missionário, de gente pastoral, de padres, de religiosos, essa palavra mesmo alimenta. Eu sou do lado do Castelo do Piauí, no interior não tinha o padre. Ele vinha uma vez na vida, ele vinha para celebrar todos os batismos que tivesse. Então eu fui batizada nessa leva aí, de não sei quantas crianças, 50 e tantas crianças. Né? Ele vinha para casar um monte de gente, que era assim que dizia, o padre vem aí, quem tiver só junto, ou só casado no cartório, tem que casar no padre. Não sei como dizia, mas dizia essa expressão, casar no padre, que o padre vem aí. E a fé católica era mantida por umas senhoras, inclusive a minha avó, que fazia as novenas e contava, porque antigamente não se usava a Bíblia, contava a história sagrada. Contava o que estava na Bíblia, contava a história de Jesus, Nossa Senhora, São João Batista, São Pedro, São Paulo, contava as histórias. O povo recebia as histórias da Bíblia porque elas eram culto, né? E contavam. Nunca ia dizer que leram isso na Bíblia, porque tinham medo de dizer que elas estavam erradas. Elas liam escondidas e contavam, né? Contavam as histórias. E faziam as novenas para manter. E o povo ia se manter sem a presença do padre. Hoje, graças a Deus, já tem, não é? Padres por lá. Construíam a igreja de pedra e a humana. Né? Então, a igreja toda está estimulada a redescobrir a palavra de Deus. Fazer a palavra de Deus que é o alimento diário, e ser impulsionado, ser motivado pela palavra de Deus e exercício da missão. Então a catequese vai entrar nisso. Então é nesse contexto aí, não é, que se deve compreender a atuação, não é, da catequese. Até agora está bem? Tá. Ok? Qualquer coisa, pode falar, pode perguntar e pode discordar e pode dizer que foi rápido demais ou está lento demais. Viu? Estamos aqui para ajudar. Então, faz parte da catequese, né? Quer dizer, a catequese entra nesse movimento de entusiasmo a respeito da descoberta da palavra de Deus. Né? Então, a catequese vai entrar nesse movimento. Então, o ar que nós respiramos agora é esse, de redescoberta da Escritura. Como aquele impulso para a gente sair em missão, para a gente realizar nossas pastorais, a nossa atuação no mundo também, não só no ambiente de pastoral, mas a Bíblia que nos impulsiona também no trabalho, a aguentar certas coisas que a gente aguenta, do chefe, das chefes, né? Ser honesto no trabalho, ter uma palavra de consolo para dizer para os nossos companheiros de trabalho, que às vezes ficam deprimidos ou querem fazer coisa errada, ou ficam irritados. Mas se a gente não tem esse contato com a palavra de Deus, isso não nos impulsiona a uma vida honesta, a fazer a coisa certa, dizer a coisa certa nos momentos que mais precisam. Então, a catequese vai entrar nesse oceano de redescoberta da Escritura. Da palavra como um todo e da palavra escrita, a palavra que está presente nas Escrituras. Não está passando. Houve algum problema aqui? Não? Deu certo.
Deve ser isso mesmo. Era isso que a gente estava, né? É porque está um pouco lento, mas não tem nada. Eu fiz questão de colocar como fundo dos slides essas crianças lendo a Bíblia, não é? Crianças em contato com a Bíblia mesmo. E não com livros de historinhas, né, para crianças pequenas, né? Mas as crianças mesmo lendo a Bíblia. Então, para a gente ver essa relação entre catequese e Bíblia, a gente precisa fazer um pouco da memória do que o Diretório Geral para a Catequese diz. Você diz, mas o Diretório é de 97, já teve 2007, nós estamos em 2014. Mas se a gente não põe em prática as coisas, a gente leva 20 anos para pôr em prática, a gente tem que continuar, não é? Então tem algumas coisas ali que a gente não precisa prestar atenção, não é? A gente vai ter que dar uma olhadinha. Há 50 anos do concílio, 20 anos do diretório, não é? Então, 10 anos, não é? Foi 20 anos, 17. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em alguma coisa. Então esse documento, Diretório Geral para a Catequese, um documento que é pontifício, não é um documento do Vaticano. E é um documento elaborado pela Congregação do Clero. A Congregação do Clero é responsável pela catequese no âmbito universal, né? Aí depois as conferências episcopais que vão reelaborar para o seu próprio país, dar uma orientação geral. Então, o que a gente vai ver aqui é uma orientação para o mundo todo, né? Para católicos espalhados pelo mundo inteiro. Então, esse documento, que é o Diretório Geral para a Catequese, ele foi considerado um resumo, de tudo que foi realizado, foi refletido no movimento catequético que foi antes e depois do Vaticano II. Então, essas coisas que o Vaticano II disse sobre a catequese, a Bíblia, etc., isso não surgiu de uma hora para outra, não caiu de paraquedas. Antes do Concílio Vaticano II, que começou em 1962, houve um movimento de retorno à Bíblia, de retorno à liturgia, aos santos padres, né, os pais da igreja, a catequese, não é? Então, houve todo um movimento muito antes, e que esses movimentos de renovação da igreja foram aos poucos levando as mentes a dizer assim, meu Deus, a gente tem que ter um concílio mesmo, fazer as mudanças estruturais, porque as mudanças na base já estavam acontecendo, né? Então, de início, esses movimentos assustaram um pouco as pessoas, porque a pessoa, toda a missa era em latim. Aí uma pessoa dizia assim, a missa bem que poderia não ser em latim, ser em português mesmo. E os monges começaram, os mosteiros, a celebrar em português, por exemplo, né? Aí todo mundo achando estranho, mas onde foi que já se viu uma coisa dessa? Uma missa sem ser em latim, essa missa não pode valer. E alguém poderia dizer assim, bem, mas os padres poderiam tirar essa batina preta, não era? Bem interessante, não é? Mas um padre sem batina, isso é coisa do cão, uma coisa dessa. Né? As mulheres poderiam estar como ajudando na liturgia, não é? Lendo lá na palavra de Deus, na liturgia, mulher, no presbitério. Aí é a hora que a igreja cai mesmo, não é? Então, as mudanças de início foram assustando, e muita gente contra. E algumas pessoas diziam, mas isso é possível? Não se poderia entender. Quando a gente é um peixe que está aqui dentro da água, se nos tirar da água, a gente não consegue nem pensar em viver fora da água. Então, se tudo funcionava daquele jeito,
na hora que as pessoas proporam mudanças, todo mundo se assustou. E essa missa vai ser missa sem ser em latim? E essa catequese vai ser sem ser decorar quem é Deus Pai? É o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. A criança decorou, vai lá dizer para o pai, se está decorado, pode receber a primeira Eucaristia. Não? Tem que ter o véu, tem que ter... Ih, tem tanta coisa, né? E hoje o pessoal está querendo colocar de volta, 50 anos depois. E tem mais, e não é o pessoal que viveu lá naquela época, não. É gente que está com os parafusos soltos, né? Então eu entendo muito bem que a minha avó vá para a missa, coloque o véu, não é? E não se entenda numa missa sem o véu, porque ela desde criança faz isso. Agora, uma pessoa que tem 11 anos, não é? Eu acho estranho, acho muito estranho. Mas tudo bem. Vamos lá, então vamos falar desse negócio. Não, porque nós estamos falando aqui de catequese. Então, esse documento é uma síntese dessas mudanças que começaram há mais de 60 anos atrás, né? Então, o documento levou a sério essas propostas de mudanças, né? E que vieram antes, as que foram ditas pelo concílio e as que foram sendo colocadas em prática depois, quer dizer, em 1997, quando o documento foi lançado, já dava para saber, já ter experiência da prática, da catequese dentro das mudanças sugeridas pelo Vaticano. Já deu para avaliar, já deu para ver por que foi em 60, em 90, digamos assim, em 65 terminou o concílio, não é? Então, quando foi em 95, já dava para saber o que avaliar, se deu certo, né? 60 mais 30, não, 90, né? 30 anos, e já dava para avaliar, né? O que tinha sido de bom e o que não tinha sido muito bom e o que ficava faltando. Então, a gente ainda deve levar a sério esse documento. Daqui a pouco, está na hora de avaliar, fazer um novo documento, não é? Em 2017 está na hora de sair outro, não é? A gente tem que pôr em prática, nós estamos em 2014, tem 3 anos aí para a gente pôr em prática isso aqui, né? Então vamos lá. Então, esse documento, ele é um conjunto de reflexões, né, de aprofundamentos, que estão na base da ação, do fazer catequese, do realizar catequese, da ação catequese, né, e da formação dos catequistas. Então, o documento é um conjunto de reflexão daquilo que foi proposto e que foi realizado no fazer a catequese, no acontecer a catequese e da formação daqueles que realizam a catequese. Aí é que é. Porque a gente nota 2 coisas em relação à formação dos catequistas. A primeira às vezes não tem formação. Aí tem muita boa vontade, os catequistas têm boa vontade, vão lá, dizem um monte de doidice, cantam bastante, né? Então tem muita boa vontade, mas não tem formação, porque não é oferecido. E tem lugar que tem a formação e os catequistas não aí para a formação, né? Então temos essas 2 coisas que a gente deve levar a sério, esses 2 movimentos, né? O movimento de que o catequista tem boa vontade e vai, mesmo sem formação, e aí a gente tem que respeitar, porque não foi oferecido mesmo, e aí o documento dá um puxão de orelha em quem é responsável por formar os catequistas, e tem puxão de orelha por catequista que não leva a sério a formação. Tem aqueles que gostam da catequese do jeito que pensa, se for para fazer diferente, se for para fazer do jeito que me explicam, aí vai dar trabalho, eu já não estou querendo. Então eu já nem vou, né, a formação. Essas 2 coisas que sinceridade deve ser dita, né? Então, esse DGC é o Diretório Geral para a Catequese, né? Não está dizendo esse nome grande toda hora, senão não vai dar para botar minhas letras, né?
Então, esse documento, o Diretório Geral, vê a Bíblia como fundamento e guia de nossa fé. A Bíblia é o fundamento, é a base, é o chão que eu fiz, o chão da fé, o alicerce, por onde nós andamos. E não só o fundamento, mas é o guia, é o que me orienta, não é? Orienta a vida cristã, a fé cristã. A fé cristã, sem ser orientada pela Bíblia, não é a fé cristã. Saber, carta do Tiago é interessante, ele é assim, saber que existe um só Deus, até os demônios sabem. E daí? Eles sabem e tremem, tem medo de Deus. Saber que Deus existe, que é um só Deus, que Ele é poderoso. Os demônios sabem daí, eles são cristãos. Então a fé cristã é mais do que saber que Deus existe e que Ele é poderoso. Ela é a resposta da nossa vida aqui à vontade de Deus. Mas como é que eu posso responder com minha vida à vontade de Deus, se a vontade de Deus está expressa principalmente na Escritura e eu não tenho acesso à Escritura? Então, como é que eu posso orientar a minha fé para que ela seja de fato cristã, se eu não tenho contato com a Bíblia, que é o guia da fé cristã? Porque na Escritura está aquilo que é critério do nosso agir cristão, que é Jesus. E Jesus está dentro de um movimento de revelação de Deus que começou com Israel. Então eu nem sei a história da salvação antes da vinda de Jesus e nem sei o que é importante para Jesus. Não sei o que é importante para Jesus. Ontem eu estava na aula de livros históricos. Ontem não, antes de ontem, sexta-feira. Eu estava na aula de livros históricos. Caiu o texto, para explicar para os alunos do segundo livro de Samuel, capítulo 7. Quando Davi quer construir o templo, e Deus disse assim, não, você não vai construir o templo para mim. Eu não quero templo agora, quem vai construir é seu filho. Mas eu vou construir uma família sólida para você. Aí perguntei, perguntei qual era a ideia que eles tiravam desse texto, uma ideia assim imediata. Aí um que é mais militante diz assim, é uma questão política, está se tratando do rei e do futuro da monarquia. E quem mais? Aí um disse assim, Deus está colocando a família mais importante do que o tempo. Vixe! Mas para que ele disse isso? E os outros eram assim, isso como? Aí ele se levantou logo, muito irritado. Como é que alguma coisa pode ser mais importante do que construir uma capela para Deus? E estar na igreja todo dia, e estar nas pastorais, e fazer reunião? Viu? O que será que é importante para Deus? Como é que eu vou discernir sem contato com a Escritura? Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou discernir se a minha ação pastoral é agradável a Deus ou eu estou fazendo, sem saber se estou realmente fazendo o que Deus quer? Ora, quando o rei Davi disse que ia construir a capela para Deus, parecia uma coisa muito louvável, o que será que ele estava querendo com isso? Isso era o principal para Deus? Isso era o mais importante? Era isso que Deus realmente estava querendo? A construção de uma igreja? Não tem? É isso que Deus quer? Que aumente a construção das capelas? É mais importante? É importante, a gente é importante, mas é o mais importante na hora de discernir. É isso que Deus quer agora para nós?
como que eu vou discernir a vontade de Deus sem um contato com a Escritura? Um contato profundo com a Escritura, né? Às vezes a gente pensa que algumas coisas é outras. Então, por isso que aqui está dito, ó, o Diretório Geral de Catequese vê a Bíblia como fundamento e guia de toda a nossa fé. Quando a Bíblia é lida, interpretada e compreendida. Porque se ela não é lida e ela não é corretamente interpretada e corretamente compreendida, aí a coisa sai pior, a emenda sai pior que eu sou mesmo. Aliás, antes da renovação bíblica na igreja, dessa valorização da Bíblia, o que acontecia é que a igreja dizia assim: católico não pode ler a Bíblia não, senão não sabe interpretar, vai interpretar errado. Era um dos motivos que dizia, né? Então o que tem? Tem que ter a Bíblia na mão do católico, o católico lê. E tem que ter formação bíblica para ele saber como é que vai interpretar corretamente, né? Uma leitura fundamentalista é pior do que nenhuma leitura. Uma leitura fundamentalista é um estrago. Então, a Bíblia só pode ser fundamento e guia de nossa fé quando ela é lida, interpretada e compreendida corretamente. Então, tem 4 momentos principais, né, no texto do Diretório Geral, que trata da relação entre as Sagradas Escrituras e a catequese. Então, 4 momentos que nós vamos ver agora. Primeiro, a catequese como ministério, como serviço da palavra de Deus ao povo. Como serviço da palavra de Deus, ministério da palavra de Deus, serve a palavra de Deus quando serve a iniciação cristã. Catequese é servir, antes do servir. Serve a palavra de Deus, introduzindo a pessoa no mistério cristão. Então, aquilo que está nas Escrituras, que é a revelação de Deus, do Deus que é amor, a revelação de Deus, primeiramente com Israel, depois a revelação de Deus em Jesus Cristo, que é a revelação plena. Quando a catequese inicia a pessoa na vida cristã, ela coloca a pessoa dentro desse mistério, dessa história da salvação. A pessoa se reconhece como parte dessa história da salvação, como parte desse mover de Deus em se mostrar para o ser humano, né? Então, a catequese seria isso. Se a Bíblia é realmente o centro da ação catequética, essa iniciação à vida cristã trazer a pessoa para dentro do mistério da revelação de Deus, que é uma história da salvação que começa com a criação e vai até o final dos tempos. Vocês entendem isso? Isso era na igreja antiga, era muito visível. Então, no dia do batismo, o batismo era de adultos, e quando o adulto era formado nos conteúdos da fé, quando ele mostrava que cada vez que ele recebia um conteúdo da fé, ele mudava de vida, porque a formação é isso, né? É a pessoa se deixar modelar. Então, quando a pessoa ia para aquele momento de receber o depósito da fé, a doutrina, o ensinamento da fé, ela mudava de vida. Sem a catequese, a pessoa não muda de vida. Então, vamos dar um exemplo. Paulo ia numa cidade de Corinto, digamos.
São Paulo era uma cidade de Corinto, falava de Jesus. Os coríntios. Aí os coríntios aderiam a Jesus, queriam ser seguidores de Jesus. Mas Paulo tinha que sair dali, da cidade de Corinto, e ir para outra cidade evangelizar. Muitas vezes porque era perseguido, muitas vezes porque era expulso. Mas ele tinha que continuar evangelizando. Aí as pessoas aderiram a Jesus Cristo, se tornaram adeptos de Jesus Cristo e continuaram fazendo a mesma loucura. O que essas pessoas precisavam? Catequese. E ele fazia isso através de carro. Gente, eu fiquei sabendo que tem um cara aí vivendo maritalmente com a própria madrasta. O que é isso, minha gente? Não é? Quem é cristão tem que ter uma vida ética, uma vida mais correta. Isso, na antiguidade, a madrasta era entendida como sendo a mãe, era uma coisa familiar. Não é? Então é como se estivesse vivendo maritalmente com a própria mãe, se vocês causam escândalo, não é? Das pessoas, isso é uma coisa estranha até entre os pagãos. Os pagãos não fazem isso, de vocês estão fazendo. Vamos ajeitar as coisas. Tem gente que está fazendo umas festas muito avançadas. O que é isso, minha gente? Né? Ficando nu por qualquer motivo. Né? Desenvolvendo muito essa parte da sexualidade aí de qualquer jeito. Que é isso. Então, quer dizer, o que Paulo dizia para os coríntios? Tu faça essas coisas. Tem pessoas que estão levando os seus próprios irmãos para os tribunais pagãos. Vocês podem resolver as coisas de vocês conversando, em vez de denunciando lá. Então, você é catequista, sua colega é catequista, aí você achou que ela pegou a sua Bíblia emprestada sem lhe pedir e levou para ela. Aí você, em vez de conversar com ela, com ele, você vai logo abre um BO ali, né? E diz, roubaram a minha Bíblia e foi ela. Então, essas coisas que Paulo está dizendo, que é isso, minha gente? Né? Não é assim que se faz. Então, tem que dar os conteúdos da fé para que a vida da pessoa pudesse ir mudando. Então, na igreja antiga, à medida que a pessoa ia aprendendo de Jesus, ia aprendendo a se comportar diferente. Então, ia observando que a pessoa ia se comportando diferente. Então, quando a pessoa mostrava que tinha mudado de vida, a cada momento que recebia os conteúdos da fé, então a pessoa já podia se batizar. E o batismo era interessante porque ele dizia isso. Ele pega você de um lugar e coloca você em outro lugar. Então você vem lá de fora, com seu jeito de ser, com suas roupas lá de fora, e você é mergulhado aqui. Essa pia batismal, que não era uma pia, é uma piscina batismal. Essa piscina batismal significa que você foi mergulhado na vida de Cristo, você foi mergulhado nesse mistério da revelação de Deus, não é? Então você é mergulhado aqui, você fica impregnado desse mistério. Então a catequese era para introduzir as pessoas naquela piscina. Por quê? Porque aquela piscina significava uma vida nova. Aquela piscina significava o mistério de Cristo, o mistério da salvação, não é? Que começa lá com a criação até o fim dos tempos. Vocês entendem isso? Então a iniciação é isso. Você ainda não foi colocado aqui nessa piscina. Eu estou te preparando para você ser colocado. E aquela piscina significava essa vida nova, essa vida diferente, essa vida de quem entrou no mistério da salvação. Era isso, né? Então, veja só, a catequese, desde o início da igreja, ela servia a palavra de Deus. Os catequistas eram ministros da palavra, servos da palavra de Deus, porque eles iam explicando a palavra de Deus, iam formando aquelas pessoas iam mudando de vida e iam sendo introduzidos no mistério salvífico. Isso servia a palavra e servia a iniciação. A iniciação é isso, é a introdução de alguém num outro modo de viver. Né? Iniciação à vida cristã é a introdução de alguém à vida cristã. É ser um novo Cristo no mundo atual. Entenderam essa parte aí? Mais na outra.
A gente vai ver esse slide. Então, é isso. Isso aqui é para ajudar a explicar o que está lá em cima. Ver a catequese, né, o documento, ver a catequese dentro daquela única e permanente missão da igreja no mundo. A catequese está dentro da missão da igreja no mundo, que é evangelizar, anunciar a boa nova. A igreja toda evangeliza. Os catequistas aprofundam essa evangelização para que a pessoa, em todas as dimensões da vida, seja realmente um seguidor de Jesus. Saiba discernir a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus no mundo. Então, o processo, a evangelização é um processo. Até que Cristo volte, nós estamos anunciando o Evangelho. Inclusive para os batizados. Inclusive para nós mesmos que já fomos introduzidos no ministério. Então a evangelização é um processo. E nós estamos nesse processo, não é? Então esse processo, os vários elementos do processo de evangelização, que é o anúncio da Boa Nova, né? Primeiro falar de Jesus, para quem não conhece. Depois, o segundo momento, que é o momento de aprofundar o que é ser cristão. Faz parte do processo, é um outro elemento. A dimensão de igreja, a pessoa se sentir parte, membro de uma comunidade eclesial, faz parte do processo. O serviço à fraternidade e à justiça faz parte do processo de evangelização. Tudo isso são elementos do processo de evangelização. Por isso que o processo de evangelização é uma coisa performativa, de Jesus te ama, meu irmão, e fica por aí. Então, Jesus te ama, seja desonesto, seja corrupto, Jesus te ama. Né? Então, Jesus te ama é a primeira parte do processo, porque Ele te ama e você vai aderir a esse amor, então você vai vivenciar esse amor em todas as dimensões, querendo um mundo melhor, lutando por justiça, por paz, por fraternidade. Tá? Vamos sair. Olha, coisa bonita. Lá no shopping Benfica, ontem no finzinho da tarde, e hoje também no finzinho da tarde, tem um evento interreligioso chamado Encopaz. É um encontro pela paz. Acontece todo ano. Então, tem apresentações artísticas. Dentro do meio do shopping, o pessoal comprando e andando, e tomando sorvete, não sei o quê. Então, tem apresentações artísticas que chamam a atenção das pessoas, tem as músicas, tem o teatro e tal. Aí trazem alguém de alguma religião para falar. Ontem foi uma monja budista. Aí depois teve. Aí ela falou da paz, da partir do budismo, maravilha. Aí terminou mais música, aí chama quem? Uma freira católica maluca chamada Irmã I. Dizer o que é a paz na Bíblia, o Shalom, e o povo tomando sorvete, uns andando e tal, e alguns sentadinhos, assim, comportadinhos, né? Os outros, lá vou eu. Né? Mas não é interessante? Pessoas no mundo que às vezes não querem, não tem nem religião, ou tem a religião diferente da nossa, querem a paz. Todos querem a paz. Todos querem o fim da violência. Aí a gente fica, Jesus te ama, meu irmão, mas na hora de você falar pela paz ou lutar pela paz, você não está nem aí. Né? E aí eu comecei a falar no meio daquela gente toda, uns vestidos de budista, tá? Com o seu vermelho e laranja, né? Vermelho, amarelo e tal, e eu lá, falando, né? Aí alguns jovens aí da paróquia passaram e eu achava assim, é irmã Isa, no meio desse povo estranho. E eu não sozinho para dizer, sou eu mesmo, eu que estava achando estranho. Porque o cristão tem que lutar por um mundo melhor. E está em todos os canais possíveis onde tem alguém lutando por um mundo melhor. Então são vários elementos do processo de evangelização. São vários elementos. Né? Então o processo de evangelização tem vários elementos. Mas esses vários elementos estão estruturados em etapas ou momentos essenciais. O primeiro é isso aqui.
a ação missionária para os não fiéis, quer dizer, os não cristãos, os que ainda não estavam ali. Isso aí é um momento. Tem gente no mundo que não aderiu a Jesus Cristo. Eles merecem, não é? Eles merecem. Eu fiz uma palestra para o Japão não, nem é preciso. Hoje em dia a gente fala aqui pela internet, mas web TV. Então, falando aqui, claro que eu não ia conseguir falar para o japonês se ele está olhando para o joinha dele, né, puxado. Então, eu fui para um ambiente onde tem muito japonês, que é Campo Grande, os do Brasil estavam lá sentadinhos assim, não é? E eu falando, tendo filmado, e imediatamente estavam vendo no Japão. Então, eu falei de noite para eles verem de manhã. Então, eu estava falando no sábado à noite, eu comecei, boa noite, minha gente, oh, desculpa, bom dia, minha gente, tudo escuro lá agora, né? E ele falando para o Japão, diretamente para o Japão. Então, o rapaz, né, interpretando aqui, Nihongo, japonês. Então, falando para o Japão. Por quê? Porque o Japão só tem 2% de cristãos no Japão todo. E esses cristãos estão divididos em centenas de denominações. Então, tem assim, uma igreja católica com 5 pessoas, uma igreja evangélica com 4, uma igreja evangélica com 5, uma igreja evangélica. E aí, um dos lugares que estava ali foi interreligioso, né? Não era coisa de católico, não, era coisa interreligioso. E então, um dos grupos que estava vendo disse assim: aqui você não sabe o sucesso que está sendo essa palestra sobre as bem-aventuranças. O que é que Jesus disse sobre isso assim? Tem tanta gente que tem 20 pessoas aqui, olha só. Nada. Aí mostraram a foto das 20 pessoas. Eu fiquei morta de feliz, porque 20 pessoas no Japão, 20 pessoas juntas para ouvir falar de Jesus é uma coisa espetacular. É assim um aterro da praia do Reginaldo Mozotti. É aquilo ali. Então, 20 pessoas, nossa, 20 pessoas juntas, né? Sem falar que tinham 11 computadores transmitindo. Ao longo de todo o Japão, o país inteiro tinha 11 computadores ligados em Jesus Cristo. Gente, no Japão foi espetacular, foi um sucesso total. Jesus no Japão é superstar, né? Então veja, a primeira coisa é anúncio para os que não são cristãos ainda. É uma das etapas, ó, são etapas. Primeira é essa, né? Para os que ainda não ouviram falar de Jesus e para os que vivem na indiferença religiosa. E tem gente que já ouviu falar de Jesus, mas não está nem aí para isso. Então, essa é só uma parte, né? A missão do evangelizar não é só isso é um momento. Né? Bom, então, como acabou o slide, né? Então, não, acabou esse aqui, tem mais uns 10 aí que eu não vou narrar nem dá tempo. Mas então a gente ficou 10 horas, né? A gente para aqui, viu? A gente para aqui para tomar água, né? E café. Espero que tenha café, porque é um lugar onde não tem café, não sei não. Aí embaixo temos uma pequena o café lá embaixo. Tá bom? Então vamos pouco a pouco. Se são às 10, a ver se às 10h15, 10h20 estamos aqui de volta, tá bom? Vamos aproveitar ao máximo. Tem como passar logo. A senhora vai passar logo para ele? A senhora vai passar logo para ele o áudio?